Boa noite. Esperar o pessoal ser notificado. Juliana já chegou, esperar para os demais entrarem. Juliana está conectando. Oi, Juliana, boa noite. Tudo bom, Vou, Grazi? tudo, vou só fixar aqui o tema para todo mundo acompanhar. Só um minuto. Juliana. Eu tô numa live. Minha irmã, fazendo É passar assim, vergonha. Meu Deus do céu. E é porque tem na frente, não incomode, reunião, coisa assim bem grande. E se não tivesse um aviso? Gente, como já está começando a entrar pessoas, pessoal, hoje nós temos uma convidada brasileiríssima, mas internacional, porque não está em nossa terra, né? Advogada Juliana Santos Valgren é advogada, chefe do Departamento de Advocacia Política e de Litígio Estratégico da ENAR, uma organização europeia de luta às diferentes formas de discriminação. É fundadora do Revibra, de assistência jurídica gratuita às vítimas brasileiras de violência doméstica e às famílias em disputa de guarda internacional. É também apresentadora do Black Excellence Talk Series na RTP Portugal África. E atualmente reside em Bruxelas, né? Bélgica. moro na Bélgica já há Há quase quanto? 15 anos. Quase 15 anos. Você tem a sua irmã, eu tenho as minhas filhas aqui passando, ó. Tô Ó. vendo. Apressada. Então, na Bélgica são quase 15 anos já, aqui em Mas, Bruxelas. mas tu já foste, vou rapidinho, só umas perguntas de curiosidade. Tu já foste formada em bacharelada em Direito para ir, com formação, como foi? Eu tive a sorte de terem pais que investiram muito na nossa educação, né? Ainda mais Uhum. um pai negro que veio, que teve uma educação muito pobre e se formou em medicina por muito esforço, né? Uhum. Então, o que aconteceu é que no meio da nossa faculdade, eu e minha irmã, nós fomos oferecidas a estudar fora. Ele ofereceu para a gente um intercâmbio Uhum. da faculdade. Então, foi o que facilitou. Foi que quando eu fiz parte do meu bacharelado fora Uhum. e parte no Brasil, e que me ajudou muito depois fazer as transferências de diploma, fazer os mestrados fora, porque eu tive essa sorte de ter já a combinação de um diploma brasileiro e europeu, um percurso Ótimo. do quadro. Mas Uhum. isso não é, isso eu sei que é um fator de sorte, não é, não, assim, na época o real era o preço, era o mesmo preço que o dólar. Uhum. Ter um filho no Brasil na época, lá está falando de 94, 95, ter Sim. um filho no Brasil na época, um filho fora era o mesmo preço, né? Hoje em dia Sim. seria impossível, acho que meus pais hoje não conseguiriam. Sim. Mas foi assim, eu já cheguei, aí eu já tinha também, já sempre estudei línguas estrangeiras, o que facilitou. Uhum. Meus pais sempre colocaram a gente em curso de línguas. Sim. E obrigada, filha. Então eu também já vim falando a língua, também, porque o migrante tem que aprender isso tudo, né? Começar do zero. Uhum. Mas eu tive essa sorte de já trazer essas ferramentas comigo quando eu vim para trabalhar. Mas quando tu foste para aí, tu já falavas francês, inglês? Então, tá, já. Eu fui alfabetizada em inglês desde criancinha e Uhum. em francês eu comecei a aprender, eu tinha 12 anos, aí Uhum. alemão também comecei a aprender, eu tinha 14 anos, mas tudo no Brasil. Comecei no Brasil e intensifiquei nos estudos fora. Sim. Mas aquele negócio é que os meus pais tiveram uma visão. Meus pais não falavam inglês, não falavam uma língua estrangeira. Não, E pois não, eles tiveram a visão. Porque realmente, agora tu falaste uma coisa importantíssima, principalmente falando de famílias negras, né? exato. Nossa, sim. Perfeito esse relato.
Meu pai foi o primeiro negro a concluir o segundo grau no estado de Santa Catarina. Meu pai é catarinense. Uma população Sim, quilombola lá de Florianópolis, da ilha do Ribeirão da Ilha. Tem uma sim. população quilombola lá. E ele foi o primeiro negro do estado de Santa Catarina a se formar, a concluir o ensino fundamental. Meu Deus do céu. Então, ele falou sempre assim, cara, vamos estudar desde pequenininha tudo, e depois a vida fica mais fácil. E realmente ficou muito mais Sim, fácil. Foi um sim. sacrifício de todos os lados, principalmente deles. E meus pais não eram ricos, eram trabalhadores, só que souberam investir na gente. E a Com gente, certeza. mas é pequena história. Nossa, assim, parabéns já pela trajetória, né? Parabéns aos seus pais. E como nós já falei antes, é realmente uma perspectiva que, infelizmente, muitos pais, e menos ainda pais negros, né? Pais de crianças negras têm essa perspectiva de que o caminho, porque muitas vezes eu me deparo com pais que eles querem que a criança vá trabalhar. Não, vai trabalhar. Não sei. A perspectiva dele é que ele tem que ganhar logo dinheiro, já fez 18 anos, já tem que estar. E elas não têm aquele cuidado de que, tá, e a minha criança, ela vai, quando ele tiver adulto, ele vai ter uma que formação? Como é que ele vai suprir as suas necessidades? Eu Tempo acho, até. eu acho Sim, que é necessário. Eu entendo a questão geracional e até da questão brasileira, que é a economia que te coloca em estabilidade, não é a educação, não é a cultura, sim. é o seu estatuto econômico. Então, eu até entendo essa pressa de colocar as pessoas Uhum. no mercado de trabalho. Só que, por exemplo, eu me formei com 21 anos. 21 anos advogar, desculpa aos colegas, eu era uma criança advogando. Sim. Uhum. E eu acho assim, quando eu olho para trás, eu falo assim, gente, como é que deixavam, né? Sim. Entendo, eu entendo o que tu quiseres dizer. Como é que deixavam? Porque a gente começa muito cedo, 21 Sim. anos, a gente devia estar estudando mais, Hum, aprendendo mais, tendo outras experiências que não são só ligadas ao estudo, né? A cultura em sim. geral, viajar, aproveitar o mundo, aproveitar a vida, mas o Brasil tem essa necessidade de colocar essa carga econômica muito cedo na Muito vida. cedo, sim. E é uma pena, porque nós nos tornamos jovens adultos, né? Com 21, 22 anos, nós somos adultos, né? Mas bom, mas tipo, é um papo para outra vez, se você quiser, não tem, mas Porque hoje nós vamos falar sobre racismo e inteligência artificial. assim. Comece, fale-me. Estou ansiosa, interessada pelo tema. Então, obrigada por abrir esse espaço, né? A gente conversou e ficou falando qual era o tema, e como Uhum. agora o racismo, parece que o mundo descobriu o racismo depois do George Floyd, Sim. que não existia desigualdade antes, né? Uhum. Aí eu trouxe um tema que eu acho que tem pouca visibilidade, tem pouca pesquisa, mas é um dos mais que Pouquíssimo. aponta e que vai mais rápido, que é a intersecção da tecnologia com racismo. E, na verdade, eu vou falar hoje é de uma pesquisa que nós fizemos na ENAC. ENAC é o acrônimo de European Network Against Racism, quer dizer, Rede Europeia contra o Racismo, que é uma organização da sociedade civil, Uhum. mas também é um braço interlocutor com as instituições europeias. Então, a gente tem uma parte que é trabalhar em cooperação com as instituições europeias para fazer um trabalho de advocacia política, mas também de revisão de políticas e legislações que tocam a questão da discriminação racial, e, de um outro lado, é empoderar a sociedade civil. E a gente fez um relatório ano passado que se chamava que fazia um estudo. Depois eu posso botar aqui o nome em inglês nos Uhum. comentários, Por favor. mas falava sobre a questão dos dados dentro das práticas da polícia. Então, Uhum. era tentar entender como as práticas discriminatórias e abusivas da polícia, quando combinada com a tecnologia, dava um fenômeno que a gente chama na inteligência artificial de hard wiring. Quer Uhum. dizer, você tem a prática offline, que já é abusiva, a Sim. tecnologia chega
e solidifica, né, hard, aquela prática dentro do mundo online. Então, você tem o offline agregado com o online e que dá um fenômeno do hardwiring. E hardwiring, o que é? É um fenômeno dentro da pesquisa que você tenta mostrar que a tecnologia ela só amplifica o racismo nas ruas. Então, esse relatório, o que ele veio mostrar? A gente fez, inclusive, com um professor de criminologia da Universidade de Oxford e uma pessoa que também é expert em dados mesmo, digitais. Então, o que a gente queria provar nessa pesquisa? Como toda pesquisa, né, Grazi? A gente começa com um objetivo e descobre outro. Então, a gente tem uma perspectiva, de uma dúvida. Será que a tecnologia é neutra? Mesmo? Será que todo mundo é tratado da mesma maneira? E aí, o que aconteceu? A gente descobriu e conseguiu provar, é um dos poucos relatórios no mundo dentro da questão do racismo. Você tem algumas que estão dentro das questões de direitos humanos de maneira mais abrangente, mas dentro do racismo, do nicho racial, é um dos poucos relatórios que existe. E ele mostra que o nosso relatório começa assim: a tecnologia não é neutra, technology is not neutral. O relatório começa assim. E toca em 3 pontos. Por que a tecnologia não é neutra? Primeiro, porque as minorias étnico-raciais, elas são desproporcionalmente afetadas pela inteligência artificial dentro do conceito de práticas abusivas da polícia. Quer dizer, você tem risco de ser visto como um grupo de risco, ou um grupo criminoso, sem saber, porque a tecnologia vai filtrar o seu perfil de uma maneira totalmente enviesada. Além disso, a tecnologia ela não consegue identificar os fenótipos raciais, do negro principalmente, na mesma exatidão que faz de um branco. Então, quer dizer, se eu tiver que separar, se eu dependo da tecnologia para passar naquele passaporte ali do galeão, para entrar, e aquele leitor daquela maquininha, né, aquela catraca, você pode ter certeza que o negro ele vai ficar 10 minutos a mais do que o branco para passar. Porque a tecnologia não sabe ler o fenótipo negro. Sim. E o terceiro é que existe uma terminologia que a gente usa no direito penal, dentro da justiça racial, que se chama que os grupos racializados são over-police e under-protected. Quer dizer, eles são altamente vigiados, mas nada protegidos. Então, você tem um over aí da questão da vigilância e você tem um menos aí, que é a questão da proteção. E o que aconteceu? É que a tecnologia fez com que essa lacuna da proteção e da vigilância ficasse cada vez maior, exacerbou. Então, o que acontece? Como os algoritmos são criados, faz que você seja identificado de maneira mais sistêmica como um grupo de risco. E qual é o grande problema da tecnologia? É que a tecnologia ela cria bases de dados que a gente não sabe como são administradas, como elas são filtradas. Por quê? Você está tratando um único setor da vida que não tem regulação, não tem regulamento. São as indústrias que definem como elas vão gerir e tratar o dado. Não existe regulação estatal dentro da inteligência artificial. Então, você não sabe o que está acontecendo. Então, esse relatório veio para falar disso e para explicar quais são as ferramentas que a gente chama de preditivas, né? Preditas, que é aquelas que são 2 categorias. As ferramentas que são criadas para identificar perfis, identificador de voz, né? Porque a voz também tem um DNA. O identificador facial, a leitura digital, né? Essas tecnologias que são de perfil. E como o algoritmo encoda as pessoas por causa desses perfis, como esses perfis são criados, são encodados e depois como eles são lidos. Isso é um tipo de ferramenta. Depois você tem a outra ferramenta que é da geolocalização. Leitura de matrícula de carro, antenas que triangulam mídias sociais, antenas que triangulam telefone.
né? Então as pessoas não sabem que às vezes não tem um Facebook porque você não quer ser identificado, não adianta de nada, porque se você estiver do lado de alguém que tenha e existe uma triangulação da antena, eles rastreiam vocês em um segundo. Você acabou com a vida de várias pessoas agora. E você botou um dado em cima dele, né? Então, esse relatório vem explicar isso, como é que essa tecnologia, primeiro explicar para leigos como os algoritmos são criados, como eles são quais são as categorias, né? Então, a do perfil e da geolocalização. Depois, a exclusão da combinação disso tudo, dentro da vida do negro. E não se esqueça, por que a gente está falando da prática da polícia? Porque que é muito, muito pertinente dentro do contexto de George Floyd. Porque a prática de busca policial, né, que a gente chama de stop and search, a prática de profilagem étnica, ela normalmente leva ao abuso físico, à violência policial física e até à morte, né? Então, tem que tomar muito... Por exemplo, o caso do George Floyd, não sei se você sabe, foi uma câmera de um carro da polícia que filtrou ele e mandou parar. Já a versão que me chegou foi outra, né? Foi a questão da nota falsa. Que a loja acionou. Mas você sabe, eles têm uma leitura no carro que as pessoas estão vendo a pessoa na rua. Entendi. Então, a combinação disso leva a mortes, levam a práticas abusivas. E o que é pior, que as pessoas não sabem que tem que se falar, é quem cria essa tecnologia. Quem são as pessoas que fazem esses dados, esses algoritmos? Vou contar uma coisa para você. 80% das companhias que criam esses dados, ou que criam essas ferramentas, são compostas ou dirigidas por ex-agentes da polícia. 80%. Trabalho no centro de inteligência da policial. Então, você acha que você vai estar protegendo por não ter um Facebook, por não ter o YouTube, por não ter... Não, mas assim, na verdade, esses dados que vão para um perfil de segurança são feitos por agentes de segurança. Então, já tem uma leitura enviesada desde o início. Por quê? A polícia é altamente branca, no contexto europeu. A prática ela é feita dentro da prática onde o branco está no centro das discussões, numa mentalidade branca, numa fragilidade branca, e onde o outro é visto como risco. Quer dizer, é como você vê o outro como criminoso, potencial criminoso, e não como aquela pessoa pode ser atendida como vítima. Então, você tem aí uma inversão de valores, né? Você não para pensar na pessoa que está sendo atacada, mas sim como a pessoa tem o direito de te atacar. Então, os dados já vêm enviesados, porque as pessoas que fazem esses algoritmos já vêm da força da polícia ou força de segurança, são antigos agentes do FBI. Eu não estou brincando, não, tá? Isso é sério. Antigos agentes do FBI, antigos agentes da OTAN, antigos agentes da Europol, da Interpol. São eles que saíram da polícia para investir na tecnologia, porque eles sabiam como ler os dados. Juliana, agora, antes de tu continuares, uma dúvida que surgiu já. O relatório é de quando? Ele foi concluído que ano? 2019. Ano passado. As amostras que vocês tiraram para o estudo foram de policiais europeus, norte-americanos. Me fala só um pouquinho disso antes de seguir, como foi? A amostra foi toda dentro da polícia europeia. Toda do sistema da Europol. Mas tem poucos relatórios no mundo. Tem um relatório parecido nos Estados Unidos. O resto não tem... E o seu ele tá disponível em que plataforma? Caso eu, qualquer outra pessoa queira acessar? Dentro da plataforma do site da ENAR, eu posso da deixar ENAR, aqui. né? Tá ótimo. Inclusive, no final, quando eu salvar, eu vou deixar disponível. Ele tá disponível só em inglês ou tem em outras línguas também? Normalmente só em inglês. Mas a gente está mostrando agora também um que é sobre o algoritmo e a inteligência artificial no mercado de trabalho. Então, como é que essas práticas digitais estão influenciando do recrutamento até a avaliação de um funcionário dentro da empresa? De novo. Interessantíssimo. Eu não sei se você sabe aqui na Europa, no Brasil eu não sei como é que tá. Eu acho que deve ser um pouquinho diferente. Mas aqui na Europa, esse negócio de digitalização virou a moda. Então, quando você vai ser visitado,
Você começa no computador e você só vai falar com o humano se você chegar na última etapa. Você faz todos os testes no computador, de língua, de competência, de análise de perfil. Você só vai falar com uma pessoa se você tiver a sorte de chegar para uma entrevista. Aqui, isso ainda tá, na verdade, você vê em multinacionais, grandes telefônicas, e ainda está bem bebê mesmo. E alguns órgãos federais, alguns, mas realmente é bem raso ainda. Está iniciando. Os dados são feitos da mesma maneira, né? Uhum. O algoritmo é feito dentro de um perfil de segurança. Ele não é feito. As pessoas acham que o algoritmo é feito dentro de perfil de comercial. Na verdade, o algoritmo é feito dentro do perfil de segurança. Quem é o risco? E é aí que começa o problema, porque o mesmo algoritmo que manda a polícia parar é o que faz você ter a chance de entrar no mercado de trabalho ou não. Só para te dar um exemplo, por exemplo, o algoritmo, a ferramenta que faz a leitura, reconhecimento de voz, é ele que vai padronizar o teste de língua de um candidato. E na Europa é um problema, porque se você não tem um sotaque lativo, você não passa. Você não passa. Na França tá lascado, então. Porque francês, né? Se você estiver na Inglaterra e não tiver o sotaque britânico, mesmo sendo nascido na Inglaterra e estudado na Inglaterra, falando inglês fluente, o algoritmo não deixa você passar. Nossa, gente. É neste nível. É muito... Olha, agora eu tô entendendo melhor o teu tema. Porque eu quis vir crua. Geralmente eu estudo bem antes, o teu disse, não, eu quero para aprender mesmo do zero, depois eu vou começar a pesquisar. E eu tô realmente, por favor, continua, que eu tô entusiasmada com o tema. Em outra prática, por exemplo, uma das amostras que foi interessante, eu não sei se você sabe, na Europa tem 5 grupos racializados, né? São os negros afrodescendentes, né? Os negros europeus, os muçulmanos, os judeus. No Brasil, talvez eles não se sintam racializados, mas na Europa eles se reconhecem racializados pelo contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Os ciganos, os que a gente chama de Roma, e os migrantes. Os ciganos têm uma mobilidade muito particular, né? Como você sabe, né? Sim, nômades. Tem na identidade si a mobilidade. Sim, então, os ciganos moram em caravanas. Mobile homes que a gente chama. Porque eles mudam de um lugar para o outro, né? Levando com a sua comunidade. Onde a comunidade vai, eles vão mudando. E uma das etnias romas, né? Nem todas têm etnias romas que são físicas, mas o que a gente chama de travelers, que são as pessoas, os viajantes, né? Os ciganos viajantes, eles vão em caravana. E ano passado, a polícia alemã eles são muito transparentes nos dados, né? Então, eles mesmos põem o dedo na ferida. Num relatório oficial da Polícia de Fronteira, declarou que, usando a leitura da imatriculação, eles pegaram as caravanas que vinham dos estados onde tinham grande concentração cigana, que é Romênia, Polônia, e República Tcheca, Eslováquia, começaram a parar todos os carros que eles conseguiam identificar desses 4 países, porque eles achavam que eram romas tentando se mudar para a Alemanha. Entendi. Então, as caravanas que foram paradas foram quase em sua totalidade caravanas que vinham desses 4 países, Romênia, República Tcheca, Eslováquia e... República Tcheca, Eslováquia e Polônia. Então, necessariamente disso, quer dizer, procuravam as comunidades ciganas. Tem dados, por exemplo, a polícia de Londres, que é a Met Policy, depois de 5 anos usando a leitura facial para parar as pessoas na rua, decidiu banir e mandou revisar o algoritmo. Por quê? Eles estavam parando as pessoas negras racializadas de forma desproporcional. E homens. Porque eles não conseguiam fazer a leitura do fenótipo africano dentro do algoritmo. Largo, face, tudo totalmente diferente. Sabe, você já notou como é que é a questão da leitura social? Sim. Então, quem tem rosto redondo que nem o meu, triangular, o mais...
não passa naquilo. Então, Sim. começou a ter queixas de relatos de racismo sistêmico. Tipo, mas por que essas pessoas negras estão sendo controladas quando elas não são o maior grupo de risco? Ainda mais naquela área. Aí a própria polícia fez uma pesquisa e notou que era o algoritmo que estava errando. Aí eles suspenderam, baniram a Sim. leitura facial dentro da prática da polícia, porque eles estavam arriscando levar um processo de racismo estrutural, né? Institucional. Aí eles pararam, aboliram. Hoje não se usa mais esse tipo de câmera de leitura facial em Londres, então eles não usam mais. Nossa, gente, eu não tinha essa perspectiva toda que tu tens colocado agora. Tu já arruinou parte do meu pensamento sobre algumas coisas em 25 minutos. Mas o importante é, segundo nossos relatórios, o que a gente andou pesquisando, é que, na verdade, eu estou falando de mais ou menos 10 tipos de ferramentas. E nenhuma ferramenta usada combinadamente. Então, quer dizer, o que você vê é que tem polícias que usam um ou dois tipos de ferramenta, outras que usam outro tipo de ferramenta. Não existe ainda no nosso mapeamento nenhum tipo de polícia que use todas as 10 ferramentas juntas. Isso é boa notícia. Sim. Isso é boa notícia. E a outra boa notícia é que quanto mais relatórios forem feitos nessa área, mais dados vai se ter e mais a tecnologia vai ser corrigida. Novamente, nós estamos falando de uma área que não é regulada. Vai Não haver também um controle externo, né? tem nada. Sim. Né? Por que você acha que tem tanto discurso de ódio na internet? Porque não tem regulação. As pessoas, assim, é um código interno que decide o que se fala ou não, o que se filtra não é Inclusive, eu quero... Foi providencial. Saiu uma nota de um órgão de defensoria, não vou especificar de qual estado, enfim, e era uma nota de repúdio, minha gata, uma nota de repúdio quanto a X grupo de pessoas que estavam proferindo discurso de ódios contra grupos LGBTQIA+, né? E um dos questionamentos contra isso, né, que eu vi hoje, foi de que isso é uma forma de limitar, de fiscalização inviável, primeiro, que não é função de nenhum tipo de defensoria estadual no Brasil fazer isso, e que é totalmente ineficaz. E outros também já percebi que é uma forma de limitação da opinião alheia. Então, nós vimos, né, seja na Europa, seja no Brasil, seja principalmente nos Estados Unidos, que foi por meio de redes sociais, por meio de grupos de troca de mensagens como o WhatsApp, que nós vimos esse fenômeno da fake news e o aumento também de discursos de ódio. Total. Não tem... É de novo, a tecnologia, ela só exacerba o que já está no cotidiano. Não. Porque vem essa coisa do moralismo, da liberdade de expressão. Sim. Que é muito importante. Mas não vamos confundir liberdade de expressão com ódio, incitação ao ódio. E o grande problema do discurso de ódio está online, né? É que a solução atual do discurso de ódio online, a resposta dele fica online, não fica offline. Então, o que acontece? O máximo que se faz é retirar um comentário, retirar um post, banir uma página. Mas ninguém repertoria, ninguém vai atrás do IP para denunciar para uma polícia. Entendi. Aquilo não vira um inquérito policial, aquilo não vira um PO. E os que viram, porque às vezes tem gente que é militante e que tem a chance de conhecer os seus direitos que nem a gente, nem todo mundo tem a chance de conhecer os seus direitos e saber onde ir, né? Aqueles que conseguem, não passa da ocorrência da investigação policial, não vira denúncia. Então, o grande problema é que na falta de regulamento, as empresas fazem o que quiser, tira o conteúdo, se cria um perfil, amanhã continua. E a pessoa nunca é levada dentro do contexto criminal, fora do contexto online. Não, esse fato nunca vai ser investigado. Eu não sou aquelas que sou por alta regulamentação, não. Tá? Eu sou eu acho que transparência pública e o que a gente chama de accountability, né, que é a responsabilidade da ação pública, não precisa ver por alta regulamentação. Mas o problema é que
desproporcionalidade da regulamentação. Você tem setores que são altamente regulados e setores que não são nada regulados. E esse é um dos setores, porque o lobby das empresas de inteligência artificial é tão grande que você não consegue passar de um protocolo de código de ética. Eu não sei se você sabe, hoje em dia, toda a questão do monitoramento dos discursos de ódio na internet, ele é regulado por um protocolo de código de ética. É só isso. Só isso. E dentro do contexto do discurso de ética racial, o que a gente vê é que já existe um relatório, existe um código de ética da União Europeia com todas essas mídias europeias, né? Que eu não vou citar as quais. Inclusive, essas que nós estamos falando agora. Que fala que todo conteúdo racista, ou xenófobo, ou homofóbico, ou sexista, misógino, deve ser retirado do ar imediatamente em 24 horas depois da denúncia. Aí você lê os relatórios oficiais que revisam esse código de ética e a implementação dessa prática, né? Que tem que ser retirada em 24 horas. As denúncias de discurso de ódio raciais são as que mais demoram para ter resposta e as que são menos aceitas. Sim. Eu mesmo já denunciei várias páginas, perfis de pessoas até conhecidas por discursos e sempre dá erro. É difícil eu conseguir concluir. E quando consigo, você vê, passa 1, 2, 3 dias, extrapola esse prazo posto por você e você não vê efetividade nenhuma, não acontece nada. No máximo, a própria pessoa, por medo de perder, por exemplo, quando é alguma pessoa, um digital influencer, ele mesmo retira por algum tempo para não perder patrocinador. Mas eu não vejo ação da plataforma contra aquela pessoa. Não, é que nem eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo semana passada. A gente estava num debate online sobre discurso de ódio. Por favor, compartilhe isso. É uma situação muito, muito complicada. A gente trabalha na área do antirracismo já. Eu trabalho assim, a gente já nasceu antirracista porque nós somos negros, né? Sim. Isso acontece. Mas eu fui convidada por uma deputada portuguesa, que na verdade Portugal elegeu pela primeira vez na história deputados negros, né? E 3 mulheres negras foram eleitas: a Beatriz Dias, a Romualda, que era a ministra do governo português anterior, e a Joacine, que pela primeira vez um partido de extrema esquerda conseguiu ser eleito com uma vaga e ela era uma mulher negra. A Joacine tem um problema de fala. A Joacine é gaga, Joacine é mulher negra e filha de imigrantes africanos, né? De Guiné-Bissau. E é segunda geração e conseguiu ser eleita. E veio do militantismo antirracista, mas ela também é acadêmica, ela é pós-doutora em questões de sociologia, ciências sociais. E ela foi eleita. E desde que ela entrou, ela virou assim, uma obsessão nacional. O pessoal odeia a Joacine. E ela convidou para fazer uma live com o movimento antirracista. Então foi eu, o Mamadou, que é um colega que trabalha na SOS Racismo em Portugal, e os GTLs, que é da voz cigana, né? E a gente fazendo a live, nós recebemos mais de 4 mil em uma hora. 4 mil discursos racistas online. A gente falando do discurso online. Foram 4 mil discursos de ódio em uma hora de live. E até aí tudo bem. Até aí a gente já sabia que isso ia acontecer. Jogaram banana, fizeram fezes, emoji de fezes, mandaram a gente voltar para nossa terra, falaram que negro não serve para nada depois da escravidão. Depois que a escravidão aconteceu, para que negro serve? Falaram que nós éramos acefalados, falaram um monte de coisa. Falaram que nós éramos racistas. Vai falar coisa do racismo reverso, né? Até aí, tudo bem. O que aconteceu pior foi que no dia seguinte o YouTube tirou nosso vídeo do ar. Meu Deus. E aqui entra a questão do algoritmo. Quer dizer, o algoritmo não sabe, ele não para o discurso de ódio online que a gente recebeu em uma hora, foram 4 mil. Mas ele sabe tirar um vídeo que fala sobre racismo. Gente, então, muito desigual.
Extremamente. E é preocupante. Se você tira, porque o algoritmo aqui não sabe fazer a distinção do Sim. ruim para o bom. E ataca o algoritmo. O algoritmo não faz a leitura do ruim para o bom. E, de novo, que ele põe aquela pessoa que devia ser protegida como um grupo de risco. É como eu falei, over policed e under protected. Porque a gente é totalmente policiado, mas a gente não é protegido. E aí, eu fiz uma queixa no YouTube, vou liberar um vídeo em menos de 2 horas, mas é porque eu soube onde colocar o dedo, porque eu conheço muito bem a prática do YouTube, né? E sei exatamente como é a Sim. carteira signatária. Mas não é todo mundo que sabe, entendeu? Poucos, poucos. Poucas pessoas. Sim. Agora, eu fico chocada que as pessoas consigam passar pela internet fazendo discurso de ódio diários, assim, e as pessoas, assim, eu não sei como. Eu acho que a microagressão do racismo é coisa que não dá para se explicar. Você tem que ser negro para entender. Uhum. Você pode até ter uma empatia, mas assim, você entender a somatização desses traumas e você entender essa microagressão que não para, Não para. é algo que é chocante. E tem dias que você consegue levar na boa, a gente está até conversando sobre isso, né, Graça? Tem Foi, dias que sim. você não leva. Aquele dia eu não levei. Porque se uma mulher pública é atacada desse jeito, imagina que não é. E aí eu acho que a gente tem que usar o nosso privilégio do nosso conhecimento para denunciar. Agora, a questão do algoritmo, a gente insiste assim, por que a gente gosta de falar desse assunto? É porque nós queremos ser moderninhos? Não, é pela falta de vida. Sim, demais. É a primeira vez que eu estou ouvindo sobre isso. Agora. Foi inaugural para mim. E a gente tem que fazer mais pesquisas sobre isso no Sim, Brasil. interessantíssimo. A partir de agora, inclusive, lerei o relatório, vou buscar informações sobre. Você, de vez em quando, eu vou te importunar perguntando alguma coisa, porque realmente nós temos que discutir isso aqui no Brasil. No mundo todo, óbvio, mas a gente tem que. Aqui no Brasil, nós não temos esse olhar de forma alguma. E olha que eu me sinto como uma pessoa que tenta buscar inovações, saber do novo. E você está me falando coisas inéditas para mim. Eu Eu tinha acho assim, noção disso tudo? Sim, tinha. Mas da forma como você está explicando, como está posto no relatório que você participou, é totalmente distinto. É diferente. é único, mas a gente espera não ser o primeiro, porque é necessário entender, é necessário mapear as tecnologias. Se lembra Uhum. que nenhuma polícia usa as ferramentas da mesma maneira, e nem todas Sim, juntas? sim, sim. Tem outras tecnologias que a gente nem sabe que existem. Então, tem que mapear essas tecnologias. Segundo, tem que fazer pesquisa para entender como a prática, como esses dados são feitos e como a prática policial abusiva, somada à tecnologia em viés, é uma bomba atômica. Uhum. E a gente está falando de outras coisas que a gente nem vai entrar agora, porque no contexto, não é o contexto do Brasil, mas dentro do contexto da União Europeia, a gente também está falando da prática da migração. Não, mas compartilhe, por favor. Assim, a prática de migração é isso. Você é um dado para o sistema a vida inteira porque você é migrante, entendeu? E ainda é uma outra coisa também a pensar, que aí acho que precisa mais de convergência de luta. Tem que trazer um movimento antirracista, um movimento de gênero, um movimento do direito digital, né? Tem que trazer esses movimentos para a gente começar a ver as lacunas, inconsistências e as violações. Porque não dá para o movimento antirracista sacar tudo de algoritmo, e não dá para a galera do direito digital sacar tudo de racismo. Então, tem que começar a se juntar mais para você entender as diferentes dimensões. O que eu estou falando para você aqui é uma pincelada do problema. É a ponta do iceberg. O iceberg é muito. Nossa. Então, se a gente não. Assim, eu estou falando das 10 tecnologias mais utilizadas, mas tem muito mais. Muito mais. E Sim, não. tem que ir atrás dessas práticas da polícia. E outra, nós viemos de um movimento antirracista, nós somos uma organização política institucional de luta contra a discriminação
entre elas a racial, mas a gente tem uma visão muito progressista que a gente chama da teoria da justiça racial, né? Lá na década de 70, David, Kimberly Crenshaw, Toni Morrison, onde a gente falava que tem que ter uma revisão abolicionista da justiça hoje em dia. O sistema de justiça criminal ele é feito dentro de práticas de desigualdades. Ele é feito para continuar protegendo o privilégio de um grupo em relação ao outro, né? Não é por pouco que a população negra é a maior população carcerária. E isso tem um projeto atrás. Sim. E a dimensão histórica, socioeconômica do negro não é levada em conta. E como a questão da construção do estereótipo, a questão do viés também não é levada em conta, dentro da prática de justiça criminal. Então, nós temos uma prática de política. Nós somos uma organização abolicionista. Nós acreditamos no sistema criminal abolicionista. E aí tem que estudar, porque tem várias linhas, né? Você tem daquelas que querem a liberação de tudo, e você tem aquelas que é uma prática moderada, mas de uma revisão que não seja carcerária, né? Porque já foi provado que a prática penitenciária carcerária não liberta ninguém, né? São outros fatores. Então, o que a gente fala é que também dentro disso, qual é a grande pegada? É que muita gente vai falar assim, vamos investir na polícia para a polícia entender mais o que está acontecendo. Não. Investir na polícia é prática de racismo estrutural. Perfeito. Porque a polícia é feita de uma maneira onde ela novamente vai continuar fazendo a mesma prática abusiva que ataca a pessoa de maneira totalmente desproporcional e não vai fazer uma reflexão interna do seu modus operandi. Então, não dá para continuar investindo em polícia enquanto a polícia não parar para se olhar. Por quê? A polícia quer investir em treinamento para policial, esquecendo que o racismo tem 4 dimensões. É a individual, a estrutural, a institucional e a histórica. Então, você vai continuar aplicando em 1/4 do problema? Então, aplica para quem sabe fazer ou faz uma revolução do sistema. Não estou dizendo que não tem que ter polícia, estou dizendo que não tem que ter mais política dentro do sistema de justiça. E por isso eu sou totalmente, a nossa organização também, nós pleiteamos pela revisão da justiça abolicionista. Ainda mais em 2020. Já ficou provado que o sistema atual de penalização e criminalização não favorece o grupo negro ou os grupos racializados. Então, tem que entender também essa questão da leitura da inteligência artificial dentro de uma prática de justiça abolicionista. Sim, por favor. Né? Quais são as soluções abolicionistas dentro de uma prática que é uma bomba atômica? Sabendo que a polícia não vai mudar, né? Então, já que a polícia não vai mudar, por que a gente vai continuar investindo na polícia? Eu sei que com o polícia brasileiro é muito complicado, porque o Brasil é a polícia que mais mata, mas também é a polícia que mais morre. Mas, por isso mesmo, temos que pensar 2 vezes se a prática da justiça criminal tem que ser essa. E uma observação que boa parte do nosso corpo policial é negro. São negros matando negros. E nós não temos, como bem falou um participante, que nós debatemos sobre segurança pública, e eu concordo com ele agora, no Brasil nós não temos política de segurança pública. Não existe política no Brasil. Isso. Que as pessoas acham que por si só são o famoso ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico não serve para nada se você não tem práticas que são combinadas. Se a lei servisse para alguma coisa, eu sempre falo isso, se a lei servisse para alguma coisa, não existiria racismo depois da lei Afonso Arinos, não existiria feminicídio depois da linha Maria da Penha. Justamente. Se a lei servisse para alguma coisa, o Brasil não era campeão de homofobia. Então, para provar que a lei solta, né, no vácuo, ela tem eficiência 0. Fora que no Brasil não tem um mecanismo de avaliação, de implementação de legislação, muito menos de política pública para as poucas existentes. O que existe no Brasil é muito ação pública. Sim, um punitivismo sem ver
e a torta é direita, porque aqui no Brasil há essa tradição punitivista. E é uma tradição punitivista também que nós tomamos, por exemplo, dos Estados Unidos. Vamos Total. punir, 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 punir. E eu acho que por isso mesmo que vem vindo esse questionamento da reformismo ou abolicionismo policial. E foi uma das coisas que nós também debatemos, foi sobre isso. E o questionamento que eu coloquei, no caso, para o convidado foi: e aí? Reforma ou abolição? Não dá para reformar se não pegar questão estrutural. Não dá. É isso que eu agora, vendo o teu olhar, reforça algo que já tinha vendo algumas pesquisas que foram feitas, inclusive, ano passado, independente de caso de George Floyd. Até porque o Black Lives Matter não é de agora, que as pessoas acharam que começou agora, não começou agora. Assim como todo o movimento negro americano, já que eles são minoria lá, em contrapartida daqui que nós somos maioria e ainda estamos muito parados, né? E são dados alarmantes, alarmantes. E como nós temos uma formação sociocultural meio que semelhante, porque fomos colonizados em que pese de formas diferentes, mas a gente tem que tomar também dados interessantes que lá já tem formado, que pese a gente não ter esses dados aqui consolidados. Por exemplo, dados que eu não posso considerar, e eu questiono demais, violência doméstica. Quantas mulheres negras, que são o alvo maior de violência doméstica, elas se movimentam e vão comunicar o fato da ocorrência em uma delegacia? E muitas vezes ainda tem o contraponto. É assustador o número de mulheres que falam que eu fui, não, mas o policial disse que não vem. Não me deram atenção. Então, é toda uma estrutura que nós temos que ela tem que ser revista. Total. Total. Algo está muito errado no sistema mesmo. Não é para ser anarquista, não, mas... Sim. Eu também não acredito em anarquia, mas algo está muito errado no sistema. E vai muito... E, assim, infelizmente, vai além de uma cor política. Eu acho que as cores políticas, elas só intensificam as raízes históricas. Mas o problema do Brasil atual, hoje é somente um espelho do que o Brasil já era, mas assim, e ficou exacerbado por uma política de Estado totalmente disfuncional. Mas ele não nasceu hoje, o problema. Né? Eu acho que reconhecer que o problema não nasceu hoje requer uma visão abolicionista total. Tem que descolonizar a mente mesmo. E descolonizar a mente, descolonizar as instituições, passa por uma revisão de prática, a lei da reformista, na minha opinião, a lei da reformista. Eu acho que, em alguns momentos, é necessário ser um pouco mais radical, porque as pessoas estão morrendo, as pessoas, assim, não é, a gente não está falando de dado, de brincadeira, a gente está falando de pessoas que morrem, de pessoas que são de famílias, pais de famílias, de mães que perdem seus filhos, sabe? Você está falando de traumas históricos. E eu acho que a reforma não vai servir para nada, não. E eu acho que a Europa é muito diferente do Brasil. A única diferença do Brasil e da Europa é o tamanho, né? Sim. E a população negra aqui é calculada em 15%. Um pouco igual dos Estados Unidos, né? Mas os negros europeus sofrem muito. Se você é negro europeu, migrante, você falou da questão da violência doméstica. Na minha outra organização, a gente tem muito medo de mandar uma mulher migrante vítima de violência doméstica para a polícia, porque nós já tivemos... A prática você vítima de violência doméstica e você vai fazer uma denúncia na polícia, a prática é você ser presa. Meu Deus, não. Porque a pessoa não acredita em você. Gente, não é nem pra rir, a gente ri de tão absurdo. Liga para o companheiro para perguntar se é verdade, ou passa lá para perguntar da verdade, ele fala que você é atacado e manda prender a pessoa. Mas assim, já foram vários casos assim. Meu Deus, que absurdo, Senhor. E por isso que a interseccionalidade, a interseccionalidade bem aplicada, não é a interseccionalidade onde você tem uma descentralização da raça, né? Porque o grande problema da interseccionalidade no mundo
que copiou o modelo estadunidense, é que você tirou a raça do meio do cerne da interseccionalidade. Você colocou gênero, você colocou a classe, você botou LGBTI, mas, na verdade, a teoria, que é uma das razões da política abolicionista, da reforma abolicionista do sistema da teoria crítica racial, é que a raça é o centro da interseccionalidade. Então, você tem que recolocar o racismo ou a raça no meio de todas as discussões interseccionais. Porque, olha o caso da mulher migrante. Ela é negra também, aí ela também é mulher, também tem um problema de classe, né? Porque a migrante tem um problema de classe também. Aí você junta dentro do laços do tricô a migração, aí, meu bem, aí já era. Então, a gente, é muito complicado. Não, sexta-feira passada participei de um evento da Escola Superior de Advocacia da Bahia e eu falei justamente isso. Não há como dissociar racismo de violência doméstica, por exemplo. Não há como dissociar de crimes, em sua grande maioria, eu dei como exemplo no momento, tráfico. Então, como se fala de drogas. Então, quando você tira, você fala de gênero, você fala sobre LGBTQIA+, você fala de outros temas e dissocia a base, que é o racismo, porque se você vê o peso de tudo, lá quem está segurando todo mundo? A questão racial. E é perfeita a tua colocação, não tem como dissociar mesmo. O racismo é a norma. Sim. Então, as pessoas têm que entender que assim, o mundo é feito para ser racista. E a gente está tentando explicar isso para as pessoas, entendeu? Então, é complicado. Se você não trouxer a questão interseccional, inclusive no webinar que você está organizando, uma das 3 sentenças que eu vou ler vai ser a aplicação interseccional da Corte Europeia de Justiça. Perfeito. Que tem casos de interseccionalidade muito interessantes que eu vou fazer para você. Na questão da revisão da justiça racial. Tentando trazer à luz a questão como a corte pode ir além da lei, né? Pode ir além do pedido, porque nesses 3 casos eles foram além do pedido e aplicaram a interseccionalidade por uma questão de visão de interpretação da lei, de princípio legal. Então, eu acho que a interseccionalidade pode trazer muita luz aí aos debates, entendeu? Demais, é necessário. E ninguém. Uma vez eu estava numa conversa com um grupo de advogados aí no Brasil, e eles perguntaram assim: mas essa interseccionalidade na pior. Você acha que a gente não vai dividir mais do que agregar? Que a gente está falando o contrário? Aí eu falei: você acha isso mesmo? Por que você acha? Explica. Aí ele falou. Eu falei: então tá, só vou te fazer uma pergunta. Você quer ser parado e condenado pela justiça como um homem negro? Aí ele parou pensar, ele falou: não. Então agora você entendeu porque interseccionalidade é necessária. Justo. Porque Boa. pessoas não Sim. têm direito. Sim. Não tem como. Elas Não. nunca vão ser comparadas, equiparadas, ou vão ter o mesmo acesso que uma pessoa branca. E é chato falar disso em 2020, sabe, Grazi? É irracional, é ilógico. Tudo isso. Não combina, não dá match, Não sabe? dá. Cadê a evolução? Será que nós evoluímos? Porque não tá. Gente, a galera tá indo a pessoa tá indo pra Lua de viagem, você tá entendendo? Ela passa uma semana em volta, em Marte. A gente tá passando agora com racismo. Olha, nós já chegamos nos momentos finais da live. Passou muito rápido, como sempre, quando é um bom assunto. Eu aproveito para convidar quem está assistindo, quem for assistir também já em momento gravado, que vai ficar disponível. Dia 28 de julho, às 16 horas, 4 horas da tarde, horário de Brasília, teremos um webinário cujo tema será racismo e sistemas internacionais de direitos humanos. E uma das convidadas, né, que vai abrilhantar e já deu uma prévia daquilo que vai expor no webinário, é a Juliana, tá? E teremos mais 2 participantes também. Depois eu vou fazer a divulgação tudo direitinho ao tempo. Mas ficam todos convidados. Precisamos ouvir esse ser humaninho aqui
excelente, excepcional. Muito obrigada, viu? Só tenho que agradecer. Você é maravilhosa. Eu que agradeço. Você que é. Coragem para esse trabalho que você faz. Vocês que são lindas. E obrigada de ser essa militância forte, resistente, consistente, né? Não, E devemos. você Vamos. que é graças a canais que nem o seu, que a gente consegue ser mais forte. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero lhe ver ano que vem, tá? A pandemia deixar. Vamos tomar um café e debater pessoalmente. Pode deixar. Até dia 28. Muito obrigada a todo mundo que participou também. Muito obrigada por estarem presentes, tá? E fiquem todos bem. Boa noite. Ah, eu Boa sei. Eu noite. sei que ela é irmã da Graziela, que ela está lá no. Isso, ela já é tua fã, tá falando aqui. Ela é muito fofa. Um beijo. Tchau, obrigada.